Deus. Ai, Senhor Jesus, Mestre amado, vamos unir as nossas vibrações, enviá-las também para o centro, para que os mentores sempre possam utilizar a nossa boa frequência para os trabalhos que precisam ser realizados continuamente. Mestre amado, agradecemos mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui, cada um com as suas lutas, com as suas dificuldades ou com as suas glórias, mas que possamos sempre nos sentirmos abençoados pela oportunidade que nos é dada todos os dias. Que possamos celebrar a cada dia que abrimos olhos pela manhã, celebrarmos a oportunidade de estarmos aqui aprendendo. Pai, ainda peço que estenda as suas mãos sobre todos os seus filhos, não desamparando ninguém, levando a luz a quem precisa, levando amor a quem está se sentindo sozinho, que sempre apareça alguém para oferecer uma palavra ou um sorriso. Obrigada, Pai, e que essa nossa aula transcorra com tranquilidade e que tenha muito aprendizado. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males, que assim seja, salve Jesus e graças a Deus. Gente, estava difícil de concentrar na oração, vocês acreditam nisso? Eu já fiz ela toda atrapalhada, mas tudo bem. Acontece. Bom, hoje a gente vai ter uma aula um pouquinho mais de história, de biografia. A gente vai falar um pouquinho, né? A gente já ouviu bastante coisa sobre o Allan Kardec, mas existiram outras pessoas, né? Outros espíritos que foram enviados à Terra, quase que na mesma época que o Kardec, que para trazer esse fortalecimento da doutrina espírita, né? Porque o Kardec ele morreu jovem, muito do trabalho dele ainda necessitava ser continuado de alguma forma, né? E aí a gente vai ver, eu montei até uma linha do tempo antes de apresentar a todas as pessoas, que vão ser 2 aulas, para a gente entender um pouquinho quem foram esses outros nomes do Espiritismo e que a gente pouco escuta, porque são todos daquela época, tá? Então a gente não escuta, a gente escuta hoje, né, do Chico, Divaldo e outros médiuns aí, mas daquela época a gente pouco escuta sobre todos esses, tá? Então é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho hoje. Passava. Então, a gente, né, lembrando que essa parte da doutrina espírita, como a gente a conhece hoje, ela tem as suas raízes na Europa, né, entre o século XVIII e XIX, e que toda a comunidade científica da Europa teve essa sua atenção despertada para os ditos fenômenos paranormais. Então, o que eu acho bacana aqui é a gente pensar nessa questão da comunidade científica. Então, uma das grandes contribuições que Kardec trouxe para mostrar sobre a doutrina espírita é realmente o viés científico que ele deu para esses fenômenos paranormais. Então, ele tentou ir comprovando cientificamente a existência, né, que aquelas mesas girantes, entre aspas, muitas delas não eram farsa, algumas sim, né, mas outras não, e que, assim, que as pessoas pudessem, principalmente a comunidade científica, a entender um pouquinho
que o mundo espiritual existe. Na verdade, é esse, né? Então, naquela época, aquelas mesas girantes trouxeram grandes questionamentos e tanto quanto o Kardec, como outras pessoas, que são essas que a gente vai ver um pouquinho hoje, começaram a estudar através do campo da ciência o espiritismo. Pode passar. Aí aqui eu fiz uma linha do tempo, mais ou menos, né? São essas pessoas que a gente vai falar hoje, tá? Então eu coloquei que o Kardec são as datas de nascimento deles. Então só para a gente entender um pouquinho que Kardec foi o primeiro aí pela data de nascimento, né? Que ele nasceu em 1804. O primeiro livro dos Espíritos, o primeiro livro, né, da doutrina, ele veio em 1857. E aí a gente percebe dessas outras pessoas pelas quais a gente vai falar um pouquinho mais, como foi tudo muito próximo. Então, como que todo esse planejamento encarnatório, por exemplo, do Allan Kardec, ele não foi solitário. Já estava incumbido, já estava planejado a chegada de outras pessoas que complementariam ou só reforçariam o que o Kardec começou a partir de 1804, quando ele encarnou, né? Então, e assim, eu coloquei os países para a gente entender também que não foi só na França. Então, na França teve o Kardec, mas tiveram mais 3 pessoas depois, e muito próximas, são 42, 46, 57, né? Mas também na Inglaterra, na Escócia, na Itália, e um na Rússia. Então, assim, é importante a gente entender que todas essas pessoas, elas contribuíram para que a doutrina realmente fosse vista pela comunidade científica, não mais como algo de charlatanismo, mas realmente algo que estava sendo comprovado, tá? Pode passar. E aí, o primeiro que a gente vai ver é o Alexandre Aksakov, sei lá como fala, que era um filósofo russo e um investigador psíquico. Então, a gente vai vendo nessas biografias também que a maioria deles eram pesquisadores, ou seja, eles não tinham um vínculo propriamente dito com a religião. Então, todos eles estavam vindo por esse viés realmente da ciência. Então, ele era um investigador psíquico, de família tradicional da nobreza rússia. Ele encarnou, né, no sudoeste de Moscou, no dia 27 de maio de 32. E na sua mocidade ele já revelava acentuada tendência para investigações a respeito das coisas relacionadas com a alma e com o mundo espiritual. Então ele já tinha isso dele de uma tendência como investigador psíquico de entender a psique humana e que essa tinha uma ligação com essa alma, esse mundo espiritual. Então pode-se dizer que seu trabalho de propaganda começou em 55 com a tradução para o russo de todas as obras de Kardec. Então, olha uma grande contribuição que esse Alexandre Aksakov teve, de traduzir para o russo todas essas obras, né? O relatório da Sociedade Dialética de Londres e a fundação de periódicos como o Physicist Studien, eu não sei falar essas palavras, tá? De Lipsia, uma das melhores revistas que o Espiritismo hoje conta. Então, além disso tudo, ele também escrevia para essa sociedade, né? Para essa revista, e que até hoje é uma referência também nessa área espiritual, tá? Pode passar. Também escreveu Animismo e Espiritismo, um caso de desmaterialização. Aí publica, está escrito em francês, né? Étude sur les matérialisations de las formes humaines, no qual trata de escrita direta a impressão das mãos materializadas. Então, toda essa questão também da materialização, eles estavam tentando comprovar, né, de várias formas, como que era que isso acontecia. Escreveu outro, que era os precursores do Espiritismo desde 250 anos, um monumento de preocupação científica em russo, foi diretor, então, de uma revista sobre mediunidade, e esse periódico sobre essa parte da psique, né, e acabou desencarnando em São Petersburgo em 1903. E aí, o que eu queria trazer, acho que você pode passar, Wagner, para a gente ver o que acontecia na Rússia nessa época. Então, eu tentei também trazer um pouquinho
para vocês entenderem, né, o que estava se passando na Europa e o que estava se passando na Rússia, e para a gente entender que tudo está bem combinado, que tudo está bem alinhado, né? Então, nessa época, mais ou menos, né, logo depois, veio o czar Alexandre II, então antes tinha o primeiro, e esse Alexandre II também começou a trazer essas reformas, emancipando 23 milhões de servos. Então, olha o grande salto, vocês conseguem imaginar o que são 23 milhões na Rússia em 1855? Hoje a gente fala 23 milhões é a população de São Paulo, mas você imagina a porcentagem do que isso representaria na Rússia para aquela época. Então, ele emancipou, é como se ele tivesse acabado, entre aspas, com a escravidão, o mesmo efeito, tá? Também, a sua política na Europa Oriental envolvia proteger os cristãos ortodoxos, que ainda estavam sob o domínio do Império Otomano. Então, ele também veio com esse viés de proteger o cristianismo, né? E aí, essa conexão, em 1914, levou à entrada da Rússia na Primeira Guerra Mundial, ao lado da França, Reino Unido e Sérvia, contra os impérios alemão, austríaco e otomano. Então, na Primeira Guerra, ele se colocou já também contra a Alemanha, né? Aí funcionava como uma monarquia absoluta até 1905 e depois tornou-se uma monarquia constitucional, ou seja, que havia também constituições, leis que ajudavam a reger a monarquia, não era uma monarquia absoluta que o rei simplesmente mandava e todos obedeciam. Aí fala que esse império começou a ruir em 1917, principalmente por parte dessas falhas na Primeira Guerra Mundial, e aí depois a Rússia foi se tornando o que hoje ela é hoje, né? Então a gente tem que entender que nessa época do Kardec na Europa, que tava todo esse reboliço, né, das guerras napoleônicas, e esse na Rússia, que era um grande, e é até hoje, né, um grande país, mas o Império Russo, ele era extremamente grande, então a gente tem que entender que tudo isso estava sendo preparado para essa mudança e transformação mundial, né? Então, por isso que eu trouxe essa, que a gente sempre tem que pensar, quando a gente estuda uma biografia, no contexto em que aquela pessoa viveu e nasceu, né? Então, que contexto era histórico e por que será que ela nasceu naquele lugar e naquele momento, que é o que a gente se questiona do nosso próprio planejamento encarnatório, né? Então, tudo isso já tinha um planejamento muito maior do que simplesmente o Allan Kardec nascer e escrever sobre a doutrina espírita. Então, tinha muitos outros conchavos aí, tá? Aí já outra pessoa, né, outro famoso, que era o William Crookes, que ele nasceu em Londres, na Inglaterra, 17 de junho de 1932, então no mesmo ano que esse outro russo. Ele era mencionado como sendo um dos mais persistentes e corajosos pesquisadores dos fenômenos paranormais e desenvolveu um importante trabalho na área da fenomenologia espírita. Então, de novo, um pesquisador. E aí fala, persistente e corajoso. Por quê? Porque ainda havia aqueles resquícios e forte da Igreja Católica sobre essas questões de paranormalidade que eles associavam ainda como um pouco como bruxaria, e ele foi um desses pesquisadores que colaborou e contribuiu para o que o Allan Kardec também já estava trazendo. Então, as mais notáveis experiências mediúnicas levadas a efeito por esse ilustre cientista foram realizadas através da médium Florence Cook, quando obteve as materializações do espírito que dava o nome de Kate King, fato que abalou o mundo científico naquela época. Então, que a gente viu que muitos espíritos tiveram que fazer esta materialização, né, para que eles pudessem aparecer para as pessoas entenderem que esse mundo espiritual existia. Tudo bem até aqui? Uhum. Sim. Então, vamos continuar. Ele penetrou, ainda o William, né, ele penetrou no campo das investigações com o intuito de desmascarar, de encontrar fraudes. Então, ele também foi igual a Allan Kardec. Eu vou investigar isso daí para comprovar que tudo isso é fraude. Só que, na verdade,
foi o reverso, igual aconteceu com Kardec. Ele começou a ver que os casos eram verídicos. Aí ele rendeu-se a essa evidência, curvou-se diante da verdade, tornou-se um espírita convicto e afirmou: não digo que isto é possível, eu digo, isto é real. Ele mudou totalmente a fala dele, e aí ele acabou morrendo em 1919, em Londres, na Inglaterra. Então, ele já teve uma vida muito mais longa que o Kardec, por exemplo. Tá? Aí, César Lombroso. Então, ele nasceu 3 anos depois que esse russo e esse inglês. Então, é na Universidade de Viena, que era uma das universidades mais famosas na Itália, né? Ao lado de mestres da psiquiatria, então, de novo, vem sobre essa ótica do estudo da mente, que ele afirmou a sua vocação médica, especialmente a psiquiatra, aprofundando-se desde então na leitura de livros sobre o assunto. As experiências testemunhadas e documentadas ao lado da médium de efeitos físicos Eusápia Paladino abalaram definitivamente as suas convicções e transformaram ele em um dos maiores defensores da realidade espiritual. Então, a doutrina, assim, recebia mais um atestado de legitimidade científica. Vocês estão vendo como as coisas elas iam acontecendo realmente para legitimar que tudo aquilo que a espiritualidade estava trazendo para os livros, que ela realmente era real. Então, precisou disso para que, de fato, a doutrina, ela não fosse queimada, escondida e jogada fora, vamos assim dizer, né? Ela veio com uma força extra para que ela se perpetuasse até o dia de hoje. Pode passar. Queimada até foi. Sim, mas não a ponto de ser extinta, né? Suas principais obras são... agora está escrito em italiano, eu não sei ler, mas eu vou brincar. Ricerche sui fenomeni ipnotici spiritici. Uma edição americana levou o título After Death What? Então, aqui, eu acho que também, a gente parecendo, né? Estudos dos fenômenos hipnóticos e espirituais. O research, eu não sei o que significa. E aí ele desencarnou em Turim, 19 de outubro de 1909, com 74 anos incompletos, né? Então, mais um que também veio aí pela área do estudo da mente. Pode passar. Agora, o Camille Flammarion. Camille Flammarion, que quer dizer aquele que leva a luz, né, gente? Eu olhava a cara deles, eu falei, gente, é tudo cara de louco. Olha a cara dessa pessoa. Era moda. Ele nasceu na França em 42, são 10 anos depois. Ainda jovem estudante, Flammarion teve o seu primeiro contato com o espiritismo. Nessa oportunidade, escrevia ele o livro A Pluralidade dos Mundos Habitados, quando veio a conhecer o Livro dos Espíritos, identificando-se de imediato com a obra. Dele, eu li mais algumas coisinhas, e ele nasceu, entre aspas, numa casa espírita, onde os seus pais, eles já eram amigos de Kardec, então ele já ouvia sobre essas coisas, então ele desde jovem, ele já foi meio que encaminhado para esse estudo também. Como as sessões da Sociedade Espírita fundada por Kardec eram em parte dedicadas à psicografia, Flammarion iniciou um treinamento visando desenvolver esta faculdade, e conseguindo trouxe à luz o trabalho intitulado Uranografia Geral, assinado por Galileu e que faz parte da obra Gênese de Allan Kardec. Então ele foi um dos que realmente também ajudou Kardec na continuação dos próximos livros, né, as obras que vieram depois. Suas principais obras no campo da astronomia e do espiritismo foram Deus na Natureza, As Casas Mal Assombradas, Narrações do Infinito, O Fim do Mundo, Sonhos Estelares, Urânia Estela, O Desconhecido, A Morte e Seu Mistério, Problemas Psíquicos, e ele desencarnou na França em 25. Então, assim, é uma pena que todos esses livros a gente praticamente não tem acesso, até para a gente poder ler, entender o pensamento deles. Muitos deles não foram nem traduzidos para o português, né? Mas a gente vai entendendo que todos eles, como eles eram realmente escritores, e pensando que era aquela época que tudo era feito à mão, depois tinha que mandar para uma tipografia,
o tipógrafo por cada letrinha lá para carimbar no papel. Então, todo esse trabalho, como ele realmente era difícil naquela época, né? Leon Denis. O Leon Denis nasceu em 46, na região de Alsácia-Lorena. Alsácia-Lorena, ela é uma região da França, mas que ela é bem divisa com a Alemanha, e por um período essa região pertenceu à Alemanha, ela pertenceu à França, depois ela pertenceu à Alemanha, depois ela voltou para a França novamente. Então ele nasceu nesse lugarzinho com essa influência tanto alemã quanto francesa, tá? Então, certa vez, tinha, 18 anos, quando um livro despertou sua atenção, que era o Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Adquiri logo o livro, disse ele, e lhe assimilei o conteúdo. Encontrei nele soluções raras, completas, lógicas, do problema universal. Sua vida absolutamente coerente com a sua obra lhe vale o título de apóstolo do Espiritismo. Apressa-se em concluir o gênio céltico e o mundo invisível para entregá-lo aos seus editores. Só que ele não chega a vê-lo publicado. Ele foi um dos que desencarnou rapidamente. É nesse espírito de total entrega que ele atravessa imperturbável todas as tormentas da existência, sempre firme em posto, escrevendo livros, entre outros títulos. Então, Cristianismo, Espiritismo, Depois da Morte, Espíritos e Médiuns, Joana d'Arc, O Porquê da Vida, O Porquê do Ser, Destino e da Dor. Fazia palestras, presidia congressos e sempre esclarecendo, consolando e animando. Então, ele também desencarnou em 1927. Então, ele chegou também a viver a Primeira Guerra Mundial, né, para, de alguma forma, participar disso e assistir. Aí o Gabriel Delany, ele também em Paris, né, então também ele é de Paris, já em 57, ele continuou a comprovação do que o Kardec começou a trazer com a doutrina espírita, né, com o Livro dos Espíritos, essa estreita relação entre a ciência e a espiritualidade, unindo através de sua palavra clara e objetiva a ciência, a filosofia e a moral espírita. Então ele, o Gabriel Delany, ele confirmava essa tríade que é o que a gente estuda até hoje, da ciência, da filosofia e da religião ou da moral espírita, né? E ele procurava trazer através das suas palavras, que segundo os relatos, elas eram muito didáticas, elas eram claras, né? Então, com apenas 28 anos, publicou a sua primeira obra intitulada O Espiritismo perante a Ciência, nos idos de 1885. 16 anos após a desencarnação de Kardec, e na mesma época que Leon Denis publicou sua primeira brochura O Porquê da Vida, que data de setembro de 85, o início da atividade escrita dos dois pioneiros do Espiritismo é mais ou menos paralelo. Então, eles dois, tanto o Leon quanto esse Gabriel, eles começaram a escrever na mesma época, o que trouxe também um fôlego, né, um respiro para toda essa obra literária do Espiritismo. É como se colocasse mais vida naquilo, né, para que realmente se espalhasse. Todas as suas obras se acham hoje entre os grandes clássicos do Espiritismo e o mundo inteiro os conhece. Eu não li nenhum desses, tá? Não sei se vocês já leram. Pesquisa sobre a mediunidade, a alma é imortal, o Espiritismo perante a ciência, o fenômeno espírita, a evolução anímica, as aparições materializadas dos vivos e dos mortos, os fantasmas dos vivos, as aparições dos mortos, a reencarnação e etc. Ele já desencarnou em 1926, tá? Acho que tem mais um ainda para eu falar. Isso, Conan Doyle. O Arthur Conan Doyle, sabe quem? Ele é autor, sabe do quê? Dos livros do Sherlock Holmes. Ele que escreveu. Sabe o detetive Sherlock Holmes, que a gente vê os filmes hoje e tudo mais? Ele era o escritor que escreveu as primeiras histórias aí do Sherlock Holmes. Então, ele já nasceu em 59, na Escócia. Havia renunciado ao catolicismo, que não satisfazia o seu espírito evoluído. E olha só, ele permaneceu materialista. Então, o catolicismo não satisfazia,
ficou materialista, e aí, olha, com o tempo e as experiências, chegou a uma conclusão definitiva e tornou-se um dos mais valorosos divulgadores do espiritismo. Então, por um tempo, ele ainda ficou materialista até conhecer o que a doutrina trazia. E pela causa da doutrina, Conan deu seu coração, sua fortuna e, por último, a sua vida. Né? Então, ele se dedicou o tempo todo, né, pela paixão, assim, no sentido do sentimento, todo o seu dinheiro para que ele continuasse essas publicações e, por último, a sua vida. Não que ele se matou, mas no sentido de dedicar a sua vida à causa, tá? As suas obras, ou quase todas, foram há pouco tempo publicadas em nosso país, entre elas a História do Espiritismo, a Nova Revelação, as histórias do Sherlock Holmes, e ele desencarnou em 1930. Né? Então, também foi um grande precursor da doutrina que ele acabou, né, espalhando por já ter essa vertente escritora. Então, para ele era muito mais fácil ele escrever. E o último era o Ernesto Bozano, que aí fala que ele era um dos mais eruditos sábios dos últimos tempos, então uma pessoa extremamente culta, nasceu também na Itália, e dado o seu inusitado interesse, então eu acho engraçado isso, falar do seu inusitado interesse, é que não é inusitado, na verdade foi tudo de propósito, né, tudo foi colocado de um jeito para que realmente ele desenvolvesse esse interesse pelo estudo do espiritismo. E aí, fala que ele dedicou metade da sua existência, de 81 anos, e mereceu o cognome, né, de grande mestre da ciência da alma. Trabalhava 14 horas por dia, durante 52 anos, e elaborou um estudo que, se fosse enfeixado, ou seja, se ele fosse encadernado num livro só, resultaria num volume de 15 mil páginas. Então, olha só o tamanho do estudo, e o tanto de horas que ele se dedicou, e o tanto de dias, né, que ele se dedicou. Aí fala que para colimar quer dizer quando você confirma uma observação através de uma técnica ou de uma metodologia específica. Então, para colimar os seus estudos, ele contou com uma ajuda valiosa de 76 médiums, tendo ainda deixado 9 monografias inconclusas. Então, ele foi realmente um grande escritor, né, que acabou também contribuindo muito para essa questão da implantação do espiritismo. A primeira obra por ele publicada, com o objetivo de sustentar a tese espírita, foi a Hipótese Espírita e a Teoria Científica, a qual se seguiram outras não menos importantes. Então, dos casos da identificação espírita, dos fenômenos premonitórios. Vocês estão entendendo, assim, percebendo que nele, né, então a primeira manifestação da voz direta na Itália, ele estava, assim, descrevia, ele tinha uma coisa muito mais focada, então os livros dele, ele não era assim, eles eram extremamente técnicos, era essa palavra que eu estava querendo lembrar. Então, por exemplo, dos casos de identificação espírita, então, como que você identifica um caso espírita? Como que você identifica um fenômeno premonitório? Então, ele realmente, o foco desse escritor, ele era um pouco diferenciado dos outros, né? E aí, para o português, as obras que já foram traduzidas, uma delas é Animismo e Espiritismo, Pensamento e Vontade, Os Enigmas da Psicometria, Metapsíquica Humana, A Crise da Morte, Xenoglossia, Fenômenos Psíquicos no Momento da Morte, Fenômenos de Transporte, e ele acabou desencarnando em 1943. Então, assim, essa aula, hoje, apesar dela ser falada da biografia, eu acho que esse foi o último, né, Wagner? É justamente para trazer para a gente, não que a gente saiba exatamente de todos eles, mas entender esse processo que a espiritualidade fez. Todo esse arranjo espiritual dessas pessoas encarnarem com esses objetivos e missões específicas. Eu acho que essa é a principal mensagem, né? Que nada é por acaso. Realmente tudo é intencional e tudo é planejado para que seja mais eficiente e eficaz. Tá? Acho que nesse sentido. Tá bom?
Eu não fazia ideia que tinha espírita russo. Russo. Oi? Eu não fazia ideia que tinha espírito russo. Espírito russo, não, espírita russo. Espírita russo. Tá É. vendo? E olha só a importância dele para traduzir tudo isso, porque a gente sabe que o alfabeto o alfabeto russo, É, ele é totalmente diferente, né? Então você uhum. traduz e isso pensando que era à mão, Do muita francês pro russo. com luz de velas, entendeu? Então tudo muito realmente difícil, né? Tem que querer muito. Tem que querer. Aí eu acho que agora o Wagner vai falar muito disso, né? Sobre essas missões aí, que essas pessoas foram todas realmente missionárias. Elas vieram nessa encarnação, acho que com essa missão muito bem determinada, né? Aqui também, no caso, eu estava pensando em pegar um pouco mais para a atualidade, para nós mesmos, né, que somos espíritas. Eles tiveram o papel deles. Talvez eu acho que eles, lá na época deles, eles não se achavam tão importantes para a história espírita, né? Ele não imaginava que a gente estaria lendo sobre a biografia deles aqui em 2023. Com certeza. Da mesma forma, talvez a gente, não digo a gente individualmente, mas o cristão, as casas espíritas de 2023, daqui 50, 100 anos, vão estar falando do trabalho que a gente está fazendo hoje. Eles mudaram da aula presencial para aula online, vão falar coisas desse tipo aí, né? Vou assistir uns vídeos no YouTube, né? Falar, nossa, quem são essas pessoas falando no YouTube? Né? Pode ser Tá isso. imortalizado lá. É verdade, isso pode ser que aconteça muito, né? Alguém fizer a visão que eles tinham naquela época lá. Tem um vídeo no YouTube aqui dos alunos de 2023, há 100 anos atrás. Ó. Olha a roupa deles, que estranho. Cara de louco deles, era a moda lá da época. Aquele bigodinho ali, aquela barbicha com bigode. Então, é um pouco engraçado, mas a gente também faz parte desse processo. Se a gente for levar em conta a quantidade de espírita que tem, né, proporcionalmente à população, é bem pouco. Então, quer dizer que, né, a gente tem alguma coisinha especial, né, que veio aqui planejada para ser espírita. Então, a gente não pode nos subestimar e ver que a gente realmente tem uma relevância para o mundo espiritual, né? Eu estava até mesmo ontem falando com a Salete. Ela falou que lá no Evangelho fica. Quando a gente faz a roda lá, ela disse que tem mais uma réplica do salão, mais umas 10 outros salões de outros espíritos que estão lá, que vão lá e ficam na contenção. E eles, como não cabe todo mundo lá no salão que a gente está lá, eles fazem uma réplica daquele salão em outro lugar e coloca tipo a gente que está falando lá no Evangelho no telão lá, para os desencarnados ouvirem o que a gente está falando. E aí eu fiz uma pergunta para ela mais assim, por que com o espírito de luz não fala, né? Porque eu sou falho, né, sou um ser humano falho, posso falar besteira talvez. E por que eu tô lá aparecendo na minha cara, aparece você quando fala, o Franklin fala, todo mundo fala, aparece a sua cara lá bem grande no telão para os outros espíritos aprenderem alguma coisa. E é justamente por isso, porque a gente está muito mais próximo deles entender a nossa linguagem do que dos espíritos mais elevados de luz, né? E eles e esses defeitos que a gente tem se aproximam tanto deles que eles veem, ó, ali é uma pessoa parecida comigo, mas ela está um pouquinho mais ajeitada do que eu e tem algo legal para passar. Então, aí é que a gente vira um missionário, a gente não tem noção dessa importância da nossa missão, sabe? Às vezes até espiritual aí também, né, que nem eu tô falando aí do evangelho, do próprio evangelho lá na casa. Eu nem sabia, eu achei que ali era uma roda pra gente ficar lendo o evangelho. Mas o que acontece no plano espiritual lá é uma grande importância, sim, muito além do que eu imaginava. Bem legal, né? Aí, aqui a gente vai falar sobre isso, sobre um pouco sobre o nosso trabalho que a gente vai desenvolvendo, porque assim, o curso, né, espírita está acabando as últimas aulas, e eu acho que aqui essa aula aqui está dando meio que falando o legado, né? Porque está fechando, a gente vai começar a parte prática do mediúnico, né? E aqui é meio que se formando como espírita, sabendo a base moral, né? O básico 2, né? Aí está meio que mostrando um legado que a gente vai ter aqui diante
com todas essas informações, não no sentido de pressão, de falar agora vocês têm, né, muito sabe, né, mas por questão de responsabilidade no sentido de que a gente tem condições de passar algumas informações para o próximo, né? Aí aqui, vamos lá, o encargo, a missão, né, o que que é missão? Encargo, incumbência, compromisso, dever imposto, contraído, obrigação, né, do dicionário. E o Espiritismo é a ciência nova que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo corpóreo. Possui ainda o Espiritismo o mérito de oferecer ao homem não somente a ciência fria dos fatos, mas uma ciência atrelada intimamente com princípios morais que torna essa doutrina capaz de satisfazer a lógica e a razão, oferecendo ao homem a alavanca precisa para elevar sua inteligência e capacitá-la a grandes realizações. Então a gente tem esse conhecimento de uma ciência que é o Espiritismo. É uma ciência, como nós sabemos, e a gente está tendo acesso a essa informação, estamos tendo a capacidade também de reverberar, compartilhar isso com outras pessoas, e nada mais é do que uma natureza. É só uma janela, como a janela da matemática, do português, da química, tem a janela do espiritismo que abriu para a gente e é algo que sempre existiu na humanidade. E a gente agora, como qualquer outra ciência, a gente está aprendendo, né? Estamos aqui no Básico 2, finalizando o Básico 2. Com tal gama de recursos em mãos, cabe aos espíritas partir o quanto antes para o trabalho de divulgação dos princípios da doutrina que os acolhe, colaborando assim com os desígnios do Criador, no que diz respeito à transformação da humanidade. Mas transformações não se processam de forma imediata ou sem sacrifício. Encontrarão tolerância e compreensão, inclusive, entre os seus companheiros de fé. Né? Muito interessante porque, né, não é fácil, não é rápido, né? Não existe imediatismo nisso aí, tanto que o Kardec lá teve suas dificuldades, aqueles caras ali que a Carla falou, eles sacrificaram a vida deles para poder falar do espiritismo, e até mesmo médicos, vamos lá, pessoas renomadas que acreditam no espiritismo, elas meio que não conseguem explicitamente falar que existe esse plano espiritual para não manchar a carreira delas. Isso, né, a gente sabe que a ciência não, ela às vezes ela tem a faca e o queijo ali na mão ali, mas por uma questão dessas raízes, né, que está ainda plantada desse materialismo, as pessoas não têm essa coragem de fazer esse sacrifício, né, para poder, até a gente até entende muitas situações, né, mas são todas coisas que vão aos poucos se deslaçando, né. Certamente falareis a criaturas que não quererão escutar a voz de Deus, porque essa voz as exorta incessantemente à abnegação. Pregareis o desinteresse aos ávaros, a abstinência aos dissolutos, a mansidão aos tiranos domésticos, como aos despostas. Palavras perdidas eu o sei, mas não importa. Faz-me seguir, regueis com vosso suor esse terreno onde tendes de semear, porquanto ele não frutificará e não produzirá senão sob os reiterados golpes da enxada e da charrua evangélica. Ide pregai, pois, elevai a palavra divina aos grandes que a desprezarão, aos eruditos que exigirão provas, aos pequenos e simples que a aceitarão. Capítulo 20, item 4. E aí, não é fácil, né? Quando a gente está falando. Essa parte do começo aqui me fez lembrar muito do que a gente leu no Evangelho ontem, da questão do perdão, né? Por no seguinte, né? O perdão, ele é como se você não repassasse a sua raiva, né? Às vezes você sofre um ataque, alguém vem lá e te belisca, e você se acha, às vezes você não consegue beliscar a outra pessoa, porque você quer revidar, você está com raiva, você belisca a outra pessoa. E a gente tava numa roda lá, aí o outro belisca o outro, aí todo mundo se belisca. E se alguém me beliscou e eu
não fico com raiva da pessoa, não repasso esse ódio para outra pessoa, eu perdoo ela por ter me beliscado, eu não contamino do lado não contamina ninguém e parou por ali. Então, da mesma coisa aqui do espiritismo, né? Ou vai ter pessoas que vão zoar com você, vai ter essas pessoas mais agressivas, e a gente não vai ter que cair nessa pilha para poder conflitar dessa forma agressiva e direta, simplesmente, né, vamos ser humildes, baixar a nossa bola, vamos falar com quem quer ouvir mesmo, que nem a gente que está falando aqui das pessoas mais simples, tem mais facilidade em aceitar, agora as pessoas que se acham intelectualmente muito acima, elas têm dificuldades em aceitar novas coisas que contrariam os próprios ideais do que ela aprendeu. Então, é só a gente meio que falar da palavra do espiritismo, né? De uma forma suave, sutil, no convite, né? Não dessa forma de impor e de se sentir atacado, humilhado pelas pessoas que não levam a sério o que a gente fala. Então, a gente só, não, uma hora pensa assim, uma hora vai chegar a vez dela, ela vai entender, ela vai ficar com vergonha da atitude dela, e a gente não tem que cair nessa pilha de que a gente está, das pessoas que querem nos atingir, né? O trabalho de divulgação exigiria um tal comprometimento dos espíritas, visto que muitas vezes seus interesses particulares deverão ser deixados em segundo plano, não raramente seus esforços serão rotulados como fanatismo e será cobrado-lhes a perfeição de atos e pensamentos que estarão longe de possuir. Né? Basicamente essa dedicação que a gente está tendo aqui, né? De algumas horas na semana, a gente vai lá no domingo, a gente faz... Né? Acho que essa missão espírita não é que nem aquele cara lá que escreveu aquele monte de livro super intelectual, né? É onde a gente se encaixa, meu. Você pode se encaixar fazendo a limpeza do cristão, você pode se encaixar dando aula, você pode se encaixar participando da aula. Então a gente se encaixa de alguma forma ali e a gente também se encaixa na sociedade no sentido da nossa posição, né? De quando a gente vê um amigo com alguma dificuldade, a gente tem a palavra. Agora que a gente está finalizando o curso, nós temos condições de dar alguma orientação para uma pessoa que está lá triste porque um amigo faleceu, um parente faleceu, e a gente tem condições de falar para ele o que acontece lá quando falece, né? De dar um conforto, né? Então a gente não pode se omitir, a gente tem que se posicionar e a gente tem essa capacidade já, que nem a gente está finalizando o curso, está tendo essa capacidade. Diante de tantas adversidades, Deus proporcionará a todos que mantiverem a fé nos objetivos viva a companhia dos companheiros desencarnados que renovarão suas esperanças, apoiarão seus passos para que não vacilem e enviarão a inspiração para que sua palavra seja o reflexo da vontade do Pai. É igual os mentores lá do grupo, lá do cristão, os trabalhos mediúnicos, eles falando para a gente diretamente, né? Dando palavras inspiradoras, motivadoras para a gente poder seguir o nosso trabalho e também para até bronca, né? Para a gente poder fazer as coisas do jeito certo aí. Então, a gente não está sozinho nessa, a gente tem um apoio espiritual nesse trabalho, né? Da mesma forma que Kardec, né, teve o apoio dos médios, da comunidade espírita para poder escrever os livros, nós aqui também temos esse amparo, né? Dos nossos, não só o anjo da guarda, mas uma comunidade espiritual dando total apoio para a gente. Não estamos sozinhos. Finalmente, eu imagino esses espíritos assim, ó. Eu lembrei do filme agora, que nem no filme, né? Nosso Lar 2. Finalmente, devem os espíritos manterem a atenção para a execução de sua tarefa com o maior zelo possível. Aquele que se iludiram pelo caminho, desdenhado e mal, baratando o tesouro que lhes foi conferido, aqueles que se entregarem ao ócio, aos vícios, que relutarem em modificar seus hábitos e convicções e se valerem do espiritismo somente como uma bela fachada, terão a mesma avaliação que teve o servo que enterrou o talento do seu senhor, né? É o talento, a gente recebeu o talento do espiritismo. Eu não sei vocês, mas eu imagino que todo mundo, quando começou a ler sobre o espiritismo,
o primeiro contato começou a me fazer tanto sentido, particularmente, para mim aquilo ali fluiu suave. Eu não questionei, eu não falei, não, não é possível. Não, eu falei, nossa, é isso mesmo, é isso mesmo. Aham, aham. Aí foi indo, é isso, é isso, é isso. Aí eu fui pesquisando, lendo mais, tudo fez muito sentido para mim. E, ou seja, né, a gente já veio planejado para poder aprender o Espiritismo, né? Essa é a nossa Quando, missão. E aí, o que foi? Pode falar, Franco. quando eu comecei no espiritismo, eu gostava de. Eu ficava, mano, esses caras tão viajando, eu vou ficar debatendo, porque eu gosto de debater. Não, mas isso não faz sentido. Falei, então como é que isso é possível? Tipo, a Salete e o seu Cris era de quarta-feira que eu comecei aí. Aí tava os dois lá. Aí eu falava, eu ia de quarta-feira e ficava pensando, vou fazer uma pergunta que eles não vão saber responder. Aí eles respondiam, eu ficava, vixe, agora, na próxima quarta tem que fazer uma melhor ainda. E eles sempre respondiam, eu ficava, vixe, tava começando a fazer sentido. Ai, que bom, né, Franklin? Eu acho que é importante fazer perguntas, Sim, porque a pergunta é muito importante, né? Porque mantém o nosso fio de pensamento, né? Sobre aquilo que eu ainda não entendi, que eu quero entender, né? Então sim. a pergunta é sempre essa divisória, né? Do que eu sei e do que eu não sei. Então é bem legal. E eu também foi que nem o Wagner, assim. Primeiro eu comecei a ler romance espírita, e aí eu achava, nossa, que legal essas coisas, né? Bem romance, assim. E aí depois, quando eu comecei a frequentar realmente a casa, que aí eu fui me aprofundar nos livros corretos, né? Que eu nunca tinha lido sobre o livro dos espíritos e nem o Evangelho segundo o Espiritismo. E aí aquilo fez sentido para mim, porque eu de verdade já li a Bíblia, não li a Bíblia inteira, lógico, mas quando eu frequentava a igreja católica, que eu tinha que ler aqueles trechinhos da Bíblia, eu não entendia nada. Então, aí, pelo Evangelho, segundo o Espiritismo, ela tem a explicação depois, né? Então, tem a passagem e a explicação. Então, isso faz com que a gente tenha uma compreensão bem melhor. E também a Bíblia, né? Até no próprio Evangelho, palavras ali muito difíceis, muito voltadas para a época, e fica muito complicado a gente. É porque fica meio que dependente da interpretação do padre, a gente não consegue ter uma interpretação própria, né? É, Eu consigo ter uma interpretação própria quando eu leio o Evangelho, mas se eu leio a Bíblia isolada, fica mais difícil, né? é. Que nem a palavra aí, malbaratando. É, Primeira vez que eu escutei essa palavra. A gente deduz o que ela significa pelo contexto. Mas o quantas palavras às vezes a gente tem que ficar tentando, pelo contexto, entender o que quer dizer, né? Então, realmente, é uma escrita ainda muito rebuscada, assim, né? Com palavras que a gente não está mais acostumado a escutar, né? E sem falar das parábolas de Jesus espíritas, né? Que, poxa, como a Igreja Católica vai explicar? Eu não vim deste mundo, tem várias moradas na casa do meu pai. O que A é da Igreja água é da Católica não tem água. condições de explicar isso. Então, o Espiritismo não tem condições de explicar por que disso, quantos mundos, a evolução de cada mundo, a gente explica tudo isso, então faz muito mais sentido. E aí, se você não tem essa explicação, fica voado, fica tudo voado as informações. E aí eu acho que também outra coisa que pega, né, para nós que somos espíritos, que somos missionários do espiritismo, vamos dizer assim, eu acho que uma coisa importante é que a gente tem uma linguagem própria, né? A gente consegue desenvolver a nossa própria interpretação, que nem o Franklin questionando, mas ele está questionando, mas ele está criando a própria visão dele sobre o espiritismo, descentralizado da Salete e do seu Cris. Ele tem a visão dele, baseada nas perguntas dele. E aí ele É, é é descentralizado. Eu tenho a difícil. minha visão, a Carla tem a dela, apesar de sermos espíritas, mas só que é muito mais verdade para você o que você dessa forma do que alguém ficar falando para você o que é errado e o que é certo, né? Você tem uma É, independência de consciência muito mais com domínio maior, né? E acho que a gente tem mais consciência dos nossos erros, dos nossos acertos, da própria palavra aí do Evangelho. A gente tem mais convicção, tem mais independência mental, assim. Não ficamos Sim. seguindo, porque
Desculpa, eu vejo muitas pessoas aí da parte fanática, parece que elas não têm independência, Uhum. elas só Mental. seguem o que os outros falam. É o coletivo, é o movimento de massa, né? Então, Tipo, por isso que a gente é muito responsável, porque a gente tem consciência própria, né? Porque você é essa responsável pessoa pelo que você fala. é Você tem que pensar direitinho, ixi, e agora? que nem o caso lá da Guiana Francesa, de um país ali ali no norte, ali perto da América Central lá, de um cara doido lá, de uma religião doida que ele criou lá e colocou não sei quantas mil pessoas para se matar tomando veneno. Sim. Você já viu? Lembra dessa E história? os outros que ficaram de jejum, que 70 morreram, porque eles Criança, tinham que jejuar. pai matou criança, filho, foi Tá louco. uma genocídio geral por causa de que as pessoas não tinham, elas seguiam aquele cara como se ele fosse um deus e elas não tinham independência. Então, isso que a gente tem que tomar cuidado, né? Quando a gente vê ídolos, se apega demais a essas coisas, sabe? E tem Jesus aí, pô, nas ações dele, vamos seguir as ações dele. Quem é maior, é o padre ou é Jesus? Né? Sim. Então, o exemplo de Jesus é muito superior a qualquer um desses aí, então a gente sabe o que é certo. Né? Sim. E aí, consequentemente, a nossa responsabilidade, né? Porque a gente tem total consciência do que estamos fazendo, né? Do que é errado e do que é certo. Os bons espíritos serão reconhecidos pelos princípios da verdadeira caridade e ensinarão e praticarão, né? Pelo número de aflitos a que levem consolo, pelo seu amor ao próximo, pela sua abnegação, pelo seu desinteresse pessoal, pelo triunfo de seus princípios, porque Deus quer que um triunfo solene. Esse desinteresse pessoal, eu acho que é uma coisa que a gente começou a adquirir legal, assim, viu? Porque antes a gente, pelo menos, eu não sei se é uma visão social, se é eu que estou viajando, mas eu sinto que as pessoas estão entendendo que a caridade precisa ter esse desinteresse, aquela caridade de graça, sabe? Porque antigamente eu achava que a caridade, tipo, eu tô dando alguma coisa, eu tô dando uma balinha aqui pra mulher aqui, aí você fala, ai Deus, tô dando uma balinha, tô dando uma balinha. Hoje a gente está conseguindo praticar isso de uma forma desinteressada, eu acho mais natural, eu tô sentindo isso. Não sei se é porque eu tô convivendo com muito espírita, né? Mas eu tô sentindo que a galera tá fazendo as coisas de uma forma natural, na caridade, né? A missão dos espíritos reside no seguinte princípio. Aí eu vou falar que isso é importante, que quando eu fui para o centro espírita, eu fiquei muito incomodado porque era tudo de graça. Eles davam passes, eles davam aulas, eles ficavam horas lá e era tudo de graça. Aí E você fica, quem que paga tudo isso? e eu sentia que eu estava incomodando. Poxa, eu não gastei R$ 1, eu vim aqui, ainda tomei água, gastei o copinho do lugar e vou embora sem ajudar em nada. E todas essas pessoas estão fazendo tudo isso de graça, estão incomodando, sei lá. E aí depois eu vi que faz tudo sentido, né? Que nem a Carla aqui dando aula, por vontade própria, por amor, por essa caridade desinteressada, né? Então, aí as coisas fluem diferente, né? Sim, a gente não pode ficar pensando realmente nisso, né? Porque, por exemplo, quando eu estava no presencial, eu moro aqui no 12 da Raposo, no começo, então eu tinha que me deslocar, às vezes pegava essa Raposo toda parada para chegar às 7h30 da noite. Aí, às vezes a gente até conseguia, né, Wagner, tomar um lanche juntos, que eu falava, eu vou comer em algum lugar, você gastava o dinheiro que você tinha que comprar o seu lanche, ou comprava uma sopa para tomar antes da aula. E tudo isso, assim, é dinheiro que você está pondo, mas que você não está fazendo questão daquilo, né? Porque eu acho que, na verdade, o que eu sinto é que, nesse caso, por exemplo, eu e Wagner somos os maiores beneficiados, porque a gente aprende e relê o tempo todo para estar falando isso para vocês. Então, antes da gente estar aqui falando para vocês, a gente está aprendendo entre a gente. Né? Então, é uma oportunidade da gente ir revendo. Então, por exemplo, quando eu fiz o básico 1 e o básico 2, como aluna, né, eu tinha aquela visão de iniciante de básico 1 e básico 2. E agora, cada vez que eu vou apresentar de novo a mesma aula, eu já tenho outro olhar sobre aquela mesma coisa, entendeu? Então, assim, a cada ano a gente vai aprimorando e melhorando o nosso conhecimento. Então, isso, na verdade, é bom para a gente.
mais até do que para vocês, né? Então, se um dia vocês quiserem ser professores, lembram que vocês vão estar sendo muito beneficiados. Eu vou chamar a Carla para assistir minha aula. Pode! Eu vou adorar, Frank. Fica vendo se eu não estou falando besteira. Vou adorar. Que você vê lá no próprio cristão, é automatizado a disposição das pessoas, né? Ah, eu quero ajudar num passe, eu quero ajudar na limpeza, cada um ali abraça uma parte ali, de uma forma natural, é bem Fico no gostoso. brechó, tem as outras partes que também são importantes, né? É tão bonito quando você vai lá, e cada um já vai no seu lugar, você vê, todos os trabalhadores, todo mundo já vai na sua função, sabe? É tipo, eu não preciso esperar ninguém falar pra mim lá, eu já sei o que eu tenho que ir lá, e vou lá fazer isso, pronto. Eu tô no meu cantinho, eu tô na minha função. Cada um já sabe. E antes, Franklin, que eu comecei a trabalhar, que era Vivi ainda presidente, a gente tinha um rodízio, então tinha um escalonamento, para ninguém ficar dono daquela salinha, entendeu? Para não ter isso também. Então, tinha semana que eu estava lá no atendimento fraterno, lá na frente, tinha semana que eu estava fazendo entrevista, tinha semana que eu estava fazendo passe, a gente só não passava pela sala das crianças, que aí precisa ter esse planejamento das aulas, né? Mas, assim, eu fiquei em todos, então não tinha isso também das pessoas escolherem, eu quero fazer o passe com fulano de tal. Não tem, você vai pegar o passe com quem for, né, porque para mostrar que realmente todos somos iguais. Então, eu lembro que nessa época também foi bom, porque me deu uma visão geral, entendeu? Eu consegui passar em todos os lugares e aprender também todos os tipos de passe, enfim, né, que eu acho que é uma coisa interessante também, né? Sim, aprender um pouco de tudo. Aprender um pouco de tudo. Eu só vou ler esse trechinho final aqui. Tá. A missão dos espíritas reside no seguinte princípio: vivenciar a moral do Cristo em todos os seus aspectos, em todos os momentos da vida, amparados pela lógica irrefutável dos ensinamentos dos espíritos, colaborando assim com o progresso da humanidade. Então, é o que eu disse, né? Essa lógica espírita fazendo parte da nossa vida e a gente podendo colaborar com a sociedade, com nossos amigos, nossos familiares, todo mundo em nossa volta, de alguma forma. Lá em casa mesmo, aqui em casa, sei lá, minhas irmãs, meu cunhado, todo mundo era católico, que nem eu, assim. Aí eu comecei a falar do espiritismo em casa, comecei a falar. Aí eu fui, aí o pessoal falou, é um barato de macumba, não sei o que lá, blá, blá, blá. Aí, de repente, começou a se interessar, eu falei os livros. Hoje, todas minhas irmãs, meu cunhado, todo mundo tá fazendo. Você converteu a família toda. Coloquei a família, as sobrinhas, todo mundo. Então, eu não forcei ninguém a virar espírita, né? Então, é dessa forma que é legal. A gente só convidar, sugerir, fazer pequenos comentários, ser sutis, né? Não batendo uma palma lá e falando para venha para nossa igreja. É meio forçado, né? Uhum. E é isso, o espiritismo, ele não quer angariar fiéis. Ele nunca teve essa proposta, né? A proposta é realmente, as portas estão abertas para quem quiser entrar. Barganhar, né? Oi? Barganhar, né? Nunca teve isso, né? E nem para a questão do dízimo, você faz a sua colaboração se você quer, enquanto trabalhador, né? Então, nunca é cobrado. Se você é trabalhador da casa e você quer fazer a doação, você doa lá o tanto que você quiser, que a gente sabe que é para manter a casa e para ajudar nas cestas básicas. É para isso, né? E essas pessoas que já é pior que essas pessoas já estão preparadas já para ser espíritas, né? A gente só dá um fósforozinho ali, um sinalzinho, elas já vão no embalo sozinha, né? As pessoas que já estão predispostas, né? Já foram planejadas para elas serem espíritas. Então, às vezes falta só um insertzinho assim, né? Para uma pessoa aleatória que se conheceu, para ela poder começar a estudar sobre o espiritismo. Às vezes tem pessoas que eu vi que viraram espírito amigos, meus colegas, assim, que você sabe, que você vê muito pouco.
Aí eu falei que eu era espírita. Aí a pessoa, nossa, não sei o que lá, e ela começou a perguntar um monte de coisa. Aí depois de uns vários anos eu vi a pessoa, nossa, depois daquele dia eu comecei a pesquisar sobre o espiritismo, eu tô participando, lá, lá. Aí a pessoa virou espírita só porque eu falei que eu era espírita. Você vê a Uhum. importância que é a gente não ter vergonha, nada, nenhum Não ter receio. vergonha. É Não ter mais uma medo. filosofia do que uma religião, o espiritismo, né? Sim. Tipo, no final, quando você aprende sobre espiritismo, vira um estilo de vida. Mas é uma filosofia, é mais filosofia do que religião, eu vejo, sei lá. Aí vira um estilo de vida depois. Eu acho que fica nesse sentido de estilo de vida, Franklin, porque ele te convida a fazer uma escolha, Sim. né? Então, o espiritismo ele não impõe nada, ele te convida a fazer essa escolha. Então, por isso que vira um estilo de vida, porque eu escolhi, né? Eu escolhi viver dessa forma. Assim como eu escolho o meu modo de vida no meu dia a dia, se eu escolho comer carne ou não comer carne, se eu de ônibus ou a pé, eu escolho, né? E o espiritismo, ele vem te trazer esse convite para você fazer essa escolha, que caminho você quer seguir. Uhum. E aí vira realmente um estilo de vida, né? A minha Não uma atitude, imposição. a minha atitude com as pessoas para falar do espiritismo, ela varia muito com o perfil de cada pessoa, né? Uma pessoa evangélica Sim, não é para você chegar falando de uma forma, um ateu eu já começo a falar de uma forma mais da parte lógica, né, do espiritismo. senti. É. Aí cada pessoa se aborda de uma forma, isso é legal também, né? Você é Uhum. vendedor. O Wagner é vendedor. Eu sou meio vendedor do espiritismo, cara. Eu falo para as pessoas que elas querem ouvir primeiro. É porque ele faz propaganda, ele sabe fazer a área dele. Eu faço A área dele é persuasão. comunicação, né? Então ele vai começar a montar umas coisas assim no computador sobre espiritismo para Né? publicar, hein, Wagner? Esse aqui é o perispírito, ó. Fica Esse aqui é o perispírito, atento. O colando cérebro, no o cérebro corpo. não pensa. Aí depois o espírito. Olha aí, Wagner, você já tem um trabalho, tá vendo? O romance, o próprio romance espírita Colocar ele em 3D. faço tudo aí. Eu tô doido pra fazer, transformar essas radionovelas em filme aí. Só falta os atores. Olha, Eu e o Franklin, a gente se candidata, né, Franklin? vamos fazer, ó, que livro? Qual romance? Pega uma radionovela bem curtinha pra gente fazer só um curta mesmo. Um filme É mais. mesmo, né? Tipo, é verdade fazer as vozes. Você já viu? Tem um audiolivro que eu achei mó bonito. Foi o primeiro que eu ouvi do Livro dos Espíritos, que é pai e filho. O pai faz a pergunta, a filha faz a pergunta, lendo o Livro dos Espíritos, e o pai responde. Parece que ele tá conversando com a filha. É mó bonitinho, sabe? Tipo, o pai tirando as dúvidas da filha. Se você lembrar do link, põe no grupo pra gente. Tá, eu achei muito bonito quando eu ouvi. Eu fiquei, que os dois são, como é que fala? Dublador. Eles são dubladores, eles são narradores, alguma coisa assim. Aí a filha pergunta pro pai e o pai responde, lendo o Livro dos Espíritos. Eu fico, nossa, o cara tá tirando as dúvidas da filha, é muito bonito. Uhum. Eu queria tanto fazer um filme, cara, mas é um sonho, mas vamos ver, vamos ver. É porque quando eu ouço as radionovelas, cara, eu falo, mano, eu imagino as cenas assim acontecendo. E falo, mano, isso poderia ser gravado. Sim. Eu vou assistir o Ninguém é de Ninguém sexta-feira agora. Vamos Foi o ver. primeiro livro que eu li, Espírita. Eu tinha 16 anos, A eu minha irmã acho. Ninguém é de assistiu. ninguém. Minha irmã assistiu. Ela gostou? Ela falou que é muito resumido comparado ao livro. Eu não lembro do livro, ali faz tempo. O cara, ele tinha uma construtora e ele toma um calote do sócio, aí ele falha, fica depressivo, e tinha 2 filhos. Tô falando que eu lembro. Aí a mulher começa a se sobressair, ela era secretária, ela começa a se sair bem no serviço, ser reconhecida. Enquanto isso, ele tá na depressão, que ele tomou o calote lá do sócio dele e ele tá em casa. Tipo, ele tá tentando se reerguer. Só que a mulher começa a ganhar bem, começa a ganhar mais, começa a prover pra casa e ele se sente um inútil, começa a brigar com ela, ter crise de ciúmes com o chefe dela. É mó legal. Aí, tipo, ele se sente dono da mulher, só que a mulher que tá mantendo a casa. Aí ele se sente humilhado, sabe? Porque, tipo, eu sou o homem da casa e você que tá mantendo a casa. Aí, tipo, ele fica, caramba, e agora? Aí no final dá umas treta louca, mas é legal a história. Eu vou assistir sexta-feira, aí depois na semana que vem converso com vocês para falar como foi. Tá bom. Tá bom?
Acho que a gente pode encerrar, né, Wagner? Tá. Você quer falar mais alguma coisa? Tranquilo. Só fazer bastante propaganda do espiritismo aí. Tem que Murilo, semear. quer digitar alguma coisa no chat? A gente encerra. Tá bom, tem. Beleza. Tranquilo. Murilão. A gente tem que escutar o Missionários de Luz? É Mensageiros de Luz. Eu confundo. Eu também confundia direto. Então vamos fazer nossa oração de encerramento. Vamos agradecer a tudo, né, o que nós estamos conscientes, até o que a gente não está consciente. Vamos pedir perdão a tudo que nós estamos conscientes, até o que nós não estamos conscientes, né? E pedir a Deus que ilumine nossas casas, cada cantinho da nossa casa, os nossos animais, as nossas plantinhas, que ilumine com muita luz, muito amor, muito carinho, muito amparo a todos os seres vivos, né, em volta da nossa casa. Que Deus abençoe o nosso coração, que tenhamos um final de semana maravilhoso, cheio de saúde, de paz, de alegria. E agradecer a Deus por esta aula, que nos inspira para ser verdadeiros espíritas, né, que vai levar a sua palavra adiante, que não vai se omitir aos nossos irmãos, poder consolar, ajudar com um pouquinho do ensino, do conhecimento que nós temos, né, que podemos compartilhar, né, e amparar nossos amigos e irmãos, que nos dê forças para manter, né, nesta consciência que foi o planejamento da nossa reencarnação, né, todo esse ensinamento espiritual. Que Deus nos abençoe nessa jornada. Obrigado, meu Pai. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai, Senhor, de todos os males. Que assim seja. Salve Jesus e graças a Deus. Graças a Deus.